Graças a Deus, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Eu quero compartilhar uma palavra com meus queridos, uma palavra tremenda, poderosa do coração de Deus, para o meu coração e para o teu coração também. Texto de Lucas capítulo 14, vamos ler verso 26, 27 e 33. Lucas 14. Quem encontrou Lucas? Quem encontrou 14? Quem encontrou 26? Quem não encontrou nada? Então procure. Está escrito: buscar-me-eis e me achareis. Amém? Lucas 14. Mas antes de ler, vamos orar mais uma vez. Mais uma vez, feche os seus olhos. Doce Espírito Santo, nós entendemos que a Tua palavra é viva, é poderosa, que ela está firmada nos céus, que ela é mais poderosa que a espada de dois gumes, que ela é apta para separar alma e espírito, para discernir os pensamentos. Tua palavra, Senhor, é martelo que quebra a rocha, a penha, a pedra. Tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra é água que nos lava, é fogo que nos queima e purifica. Enfim, Tua palavra é vida que precisamos, Senhor. E pedimos, Espírito Santo, que Tu possas nos conceder graça, sabedoria, direção, orientação, diante de algo tão precioso, tão tremendo, tão superior a todas as outras coisas, a Tua palavra, Senhor. Ajuda-me, Senhor, ajuda-nos a todos. Te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu quero compartilhar um tema. O tema é uma frase que eu me lembrei, depois eu explico um pouco sobre essa frase, que alguém disse, uma frase que me marcou muito e tem sido muito importante para a minha vida. Eu fiz dessa frase o tema desta noite, que é o seguinte: o propósito é mais importante que o desejo. Diga, o propósito é mais importante que o desejo. Diga para o teu vizinho, se você tiver liberdade. Não era isso que era para dizer. Diga para o teu vizinho, eu não gosto quando o pastor manda repetir para você. Mas como eu sou obediente, eu vou repetir mais uma vez. Então diga para ele, o propósito é mais importante que o desejo. Ficou forte agora, ficou bom. Ficou muito bom, muito bom. Certa vez eu ouvi esta frase, queridos, de um homem de Deus. O propósito é mais importante que o desejo. E essa frase tocou profundamente o meu coração e marcou a minha vida.
E olha que eu tenho muita dificuldade em memorizar e guardar as coisas. Muita mesmo. Ao ponto de eu sair do quarto, ir na cozinha para tomar um remédio, chegar lá e esquecer o que eu fui fazer. E ter que voltar, dar um tempo. Mas há coisas que marcam profundamente o nosso coração, a nossa alma, que nós não temos como esquecer, porque é uma marca de Deus. Amém, Rafael? E quando Deus nos marca com uma frase, com uma palavra, nós ficamos, de fato e de verdade, lembrando daquilo para sempre. Eu acho que nunca mais vou esquecer. Porque Ele falou muito comigo, nunca me esqueci, e este é um tema que está sempre latente no meu coração. O propósito é mais importante do que o desejo. Eu não sei se quem disse essa frase é o criador dela, mas isso não importa. Importante é que quem disse essa frase estava vivendo isso de uma forma muito intensa. Estava praticando isso de uma forma muito intensa. Mas tem um lado triste da situação, que essa pessoa depois se perdeu no caminho e perdeu o propósito e ficou no desejo. E essa pessoa sofre consequências drásticas por causa disso. Mas isso só me faz ainda ter essa frase mais forte no meu coração, porque ela é, de fato, uma frase muito profunda e muito marcante. Agora, uma coisa que eu presto atenção ao ver que a pessoa que falou essa frase, e Deus usou para falar e marcar o meu coração, que essa pessoa caiu diante daquilo que era a sua maior verdade. Olha isso, meus irmãos. Aquilo que era a maior verdade para essa pessoa foi exatamente naquilo que ela caiu. Isso só me faz lembrar, refletir, cuidar e vigiar de que nenhum de nós aqui somos infalíveis. Todos nós somos falíveis. Nenhum de nós está livre do fracasso, nenhum de nós está livre do pecado, nenhum de nós está livre até mesmo da queda. Por isso Jesus disse: vigiai e orai, para não cair em tentação. Porque toda tentação, geralmente ela começa com desejo, em qualquer área da vida. Não estou falando aqui só de sexo, não, irmãos. Estou falando de toda a área da vida. Mas todo desejo com sua tentação tem o objetivo de quebrar o propósito correto que nós temos na vida. Seja o propósito pessoal ou o propósito de Deus. Por isso essa frase é o desejo do meu coração, que ela fique também gravada no seu, como tem ficado no meu. E há muito tempo eu não lembrava dessa frase, mas eu estava no carro, essa semana, andando na rua, esse clima fresco de Goiânia, né? E essa frase veio à minha memória, por algumas coisas que eu estava. Sempre eu oro dentro do carro, aproveito esse momento para orar. E veio essa frase novamente: o propósito é mais importante que o desejo. Simples. Por exemplo, qual era o seu desejo meia hora atrás, uma hora atrás? Mas qual é o propósito? Também. Minha esposa estava assistindo a partida final do vôlei do Brasil. O Brasil estava ganhando de 2-0, no terceiro set estava
Está ganhando 2-1. No terceiro, o Brasil estava com uma diferença grande. Ela me contou depois, que eu não estava assistindo, porque eu estava fazendo outra coisa. Não que eu não tivesse desejo, eu tinha desejo, mas o propósito me chamava para preparar a palavra. Não é? E o Brasil estava com uma diferença grande. De repente, a Argentina, gente. Empata o negócio fica 15-15, 16-16, 17-17, 18-18, 20-20, 21-21. E eu, bem, não dá mais, temos que ir. E ela, só mais 3 pontinhos. Falei, isso aí não termina com 25 de jeito nenhum. É mesmo, vamos embora. O propósito é mais importante que o desejo. Estou falando de uma coisa muito simples. Muito simples. Mas às vezes as coisas complicadas começam com as coisas simples na vida também. Mas, queridos, às vezes é com a nossa maior verdade, ou a nossa maior verdade torna para nós também o nosso maior desafio. Aquilo que nós cremos, enfatizamos, cobramos, ensinamos, insistimos, de repente começa a ser para nós um desafio. Porque deixa eu te dizer uma coisa. O diabo não está interessado em te derrubar nas tuas fraquezas. Ele quer te derrubar naquilo que você é bom, naquilo que você é forte. Não, as fraquezas ele já sabe que isso naturalmente você já erra nelas. Ele não precisa de fazer nada para você cair nas suas fraquezas, mas ele trabalha para você ser derrubado naquilo que você é forte. Aí é onde nós temos que ter cuidado com a soberba, com a vaidade. Porque está escrito na Bíblia o quê? Que a soberba precede... A soberba precede a ruína. E há uma tendência em nós, seres humanos, quando somos bons numa coisa, ficarmos soberbos, acharmos que somos melhor do que os demais. É aí que o diabo pega. E derruba mesmo, meus queridos. Por isso o apóstolo Paulo disse, aquele que está de pé, cuidado, que não caia. Então, muito cuidado. Então, discernir constantemente, sempre o propósito e desejo, torna-se imprescindível para a nossa vida. Eu estou valorizando mais o propósito ou mais o desejo? Talvez isso seria uma coisa que nós devíamos pensar todos os dias. Porque nem sempre o propósito e o desejo são compatíveis. Nem sempre são compatíveis. Muitas vezes um se opõe ao outro e se torna uma arma terrível contra nós. O propósito e o desejo de Deus em relação a nós. Primeiro ponto, o propósito e o desejo de Deus em relação a nós. Deus tem um desejo de te abençoar. Amém? Deus tem o desejo de te abençoar. Deus deseja ver os seus filhos abençoados. Deus deseja ver os seus filhos saudáveis fisicamente, com saúde física, com saúde emocional. Deus deseja que os seus filhos tenham paz, tenham sossego. Deus deseja que os seus filhos prosperem financeiramente. Deus deseja que os seus filhos vivam tempos bons e tempos agradáveis. Mas muitas das vezes o propósito de Deus que é maior que o desejo, vai permitir que alguma dessas coisas deixe de acontecer na sua vida. Está me entendendo? Não é porque Deus não deseja, mas é que o propósito é mais importante. E se até o desejo de Deus
te atrapalha de cumprir o propósito dele para com a sua vida, o próprio desejo de Deus deixará de existir em função do seu propósito. Deus abre mão do seu propósito. Deus nos quer ver felizes, sim, mas Deus abre mão desse desejo para que cumpramos o seu propósito. Ou você acha que Deus tinha desejo de que os profetas fossem perseguidos? Deus tinha desejo que Paulo levasse uma surra de 39 chibatadas? Deus tinha esse desejo? Não, mas o propósito exigia isso. Porque o propósito é maior do que o desejo, é mais importante que o desejo. E nós vivemos uma geração de evangélicos, principalmente no Brasil, que o desejo está acima de todas as coisas. E o propósito tem ficado lá para trás. As igrejas procuram fazer eventos para entreter o povo. Não é para levar o povo ao arrependimento e a uma conversão genuína, mas para ajuntar o povo, entreter o povo e agradar o povo. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Ah, mas o desejo do povo é que as reuniões sejam assim, daquele outro jeito. Mas o propósito é qual? Então é importante nós meditarmos nisso. O propósito de Deus para nós é eterno. Os desejos, prazeres, problemas, lutas, tristezas, tudo são passageiros. Seja o prazer ou seja a dificuldade, a luta, são coisas que passam, tribulação passa. Há um versículo que diz que a nossa momentânea tribulação produz fruto e resultado eterno, glória eterna, peso de glória eterna. É o propósito que é mais importante do que o desejo. Nenhum de nós aqui deseja sofrer, nenhum de nós aqui deseja vida difícil, mas se o propósito exigir de nós, nós que somos de fato, de verdade cristãos, nós vamos optar pelo propósito e não pelo desejo. Amém? Se somos cristãos de fato, se somos de Cristo de fato. Eu espero estar falando para cristãos verdadeiros. E o propósito de Deus para nós, queridos, é a edificação do reino de Deus aqui na terra. Esse é o propósito de Deus para nós aqui. Isso é maior do que o desejo de nos abençoar. Deus tem desejo de nos abençoar em todas as áreas. Mas Deus deixa de nos abençoar para que o propósito seja cumprido. O propósito é mais importante que o desejo. E até mesmo que o desejo de Deus. E quanto mais o nosso próprio desejo. Então diga, o propósito é mais importante que o desejo. Então, meus queridos, se o propósito é mais importante que o desejo, logo devemos aplicar mais no propósito, é claro, do que nos desejos. Sim ou não? Investir mais no propósito do que no desejo. Importante pensarmos sobre isso. Ponto 2. O nosso propósito e nosso desejo em relação a Deus. É genuíno desejar saber e conhecer as coisas de Deus. Desejar ser usado por Deus. É genuíno. Bonito.
desejar conhecer as coisas de Deus, saber das coisas de Deus, e desejar ser usado por Deus, é genuíno, queridos. Mas o desejo de Deus, ou melhor, o propósito de Deus para você e para mim, não é simplesmente que conheçamos as coisas dele. O propósito de Deus é que sejamos usados por ele para edificar a sua igreja, o seu reino. Agora uma outra coisa. O desejo de Deus é te usar. Deus deseja te usar. Mas preste atenção no propósito de Deus. Deus deseja te usar, mas o propósito de Deus é te transformar. Amém? Primeiro lugar, Deus quer nos transformar e não nos usar. Porque Deus para usar pessoas, não tinha necessidade de Jesus morrer na cruz. Deus não usa só cristãos. Deus não usa só evangélicos. Deus não usa só crentes. Deus usa quem Ele desejar usar. Até as pedras Ele pode usar. Então Deus quer te usar, deseja te usar, mas Ele quer muito mais do que te usar, Ele quer te transformar. Para isso Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Amém? Porque Deus usa mesmo quem Ele quiser usar, não é? Lembra daquela história de uma irmãzinha de muita oração que sempre louvava e glorificava a Deus? Mas um dia ela estava passando tanta necessidade, e ela orou a Deus, pedindo a Deus para mandar alguém, para levar alguma coisa para a casa dela, para ela comer, porque ela não tinha nada para comer com a sua família. E passou um tempo, alguém bateu na porta e trouxe uma grande cesta de alimentos para ela, e ela disse: graças a Deus, Senhor, por tua provisão. E aquela pessoa disse: você crê em Deus? Ela disse: creio. E aquela pessoa falou: pois é, mas eu sou de fato e de verdade um satanista. Seu Deus não proveu nada para você. Foi eu, como satanista, que trouxe para você. Aí ela disse: mas meu Deus é tão poderoso que usa até Satanás para me abençoar. Não é? Então Deus usa quem Ele quer. Qualquer pessoa. Então nós não podemos nos gabar, nos orgulhar de que somos usados por Deus. Para aí. Deus é Deus. Deus chamou Faraó de meu servo. Não é? Chamou Faraó meu servo. Vai ler a Bíblia e você vai ver isso. Usou Faraó, primeiro para tratar com o seu povo. Olha só, para tratar com o próprio povo de Deus, Deus usa um encapetado. Deus é Deus. Porque Deus queria sim abençoar o povo de Israel que estava no Egito. Mas o próprio Deus permitiu que aquele povo fosse para lá para ser tratado. E agora usa Faraó para tratar esse povo, porque Deus queria abençoar, mas Deus tinha um propósito em transformar aquele povo. E o propósito de Deus é instituir aquele povo numa terra que manasse leite e mel. Mas aquele povo precisava de um tratamento. O desejo de Deus era abençoar aquele povo. Mas por 400 anos, Deus trabalhou o propósito na vida daquele povo, até levar o povo para o lugar que tinha que ser levado, para alcançar o propósito. Muitas gerações passaram, mas o propósito de Deus se cumpriu. Amém, irmãos? Às vezes nós achamos que nós somos a figurinha mais linda do álbum da vida, não é? Para aí.
Cada um de nós somos apenas uma poeirinha. Amém? O propósito de Deus se cumprirá em cada lugar conforme a vontade de Deus. Deus sabe o que faz e como faz. Então, o propósito é mais importante que o desejo. Queridos, é totalmente bíblico a gente edificar uma família. E quem não quer edificar uma família, não quer uma família saudável, abençoada, forte, sólida? Claro. É o desejo de toda pessoa, desde criança. As mulheres já começam a brincar de boneca pensando já nos seus filhos que virão depois de décadas. É o desejo de ter uma família. Todo mundo que se casa, casa porque tem um desejo de formar uma família. Mas o grande problema do casamento é que as pessoas trabalham o casamento em função do desejo e não tem o propósito. É por isso que hoje quem fica 10 anos casado, as pessoas admiram. 10 anos já? Como vocês conseguiram ficar 10 anos casados? Que coisa! É porque o desejo tem dominado, tem sido maior do que o propósito. Mas aqueles que entendem o propósito do casamento prevalecem muito mais. Prevalecem muito mais. E deixa eu falar novamente isso aqui que eu já falei muitas vezes. Quem aqui não está casado? Está solteiro, nunca casou, está divorciado, desquitado, viúvo, etc, etc. Casamento não é mole, não. Se vai casar só por causa do desejo, larga a mão disso. Larga a mão disso, vai arrumar uma encrenca para a sua vida e para a vida de outra pessoa. É sério, meus irmãos. Ah, vou casar, mas se não der certo, a gente parte para outra. Hoje é comum. Miserável! Propósito é maior que o desejo. Está brincando com o propósito. Cuidado, não brinque com o propósito. Porque o desejo é casar, mas o propósito é constituir uma família para edificar através da família a igreja do Senhor aqui na terra. É para isso que existe a família. Para que a igreja do Senhor seja edificada. Em síntese, queridos, o propósito deve ser obedecer e cumprir a ordem de Jesus. Então, se o propósito é maior do que o desejo, logo devemos aplicar muito mais no propósito. Amém? Ponto 3. O nosso propósito e o nosso desejo em relação à igreja. É bíblico, é genuíno desejarmos uma igreja
perfeita, que a igreja seja perfeita, não é? Claro. Quem não quer uma igreja perfeita? Mas alguém já disse, quando você encontrar, não vai lá não. Deixa ela. Vai lá estragar, não. Amém? Vai para lá não, você vai estragar a igreja perfeita. Mas o propósito deve ser, eu como membro, vou contribuir com a minha parte. A igreja, eu desejo uma igreja perfeita, então eu tenho que ter um propósito, eu vou contribuir com a minha parte. Porque à medida que eu vou acabando com as minhas próprias imperfeições, a igreja vai ficando mais perfeita. Como é que a igreja fica perfeita, irmãos? À medida que você vai diminuindo as suas imperfeições, a igreja vai ficando perfeita. Então fala para o teu irmão aí, fala, você quer a igreja perfeita? Então é assim, o remédio é esse. À medida que você vai deixando as suas imperfeições, a igreja vai ficando perfeita. Entendeu? Pergunta a ela, entendeu? E o casamento perfeito? É a mesma coisinha. Do mesmo jeitinho. O propósito, queridos, deve ser crescer e amadurecer. Crescer e amadurecer em perfeição para ir diminuindo as deficiências da igreja. À medida que eu venço uma deficiência, a igreja fica melhor. Mas enquanto eu fico amassando barro no mesmo lugar, e não há mudança na minha vida, não há mudança na igreja, porque eu sou a igreja. Quem é o problema da igreja? Diga, eu. Não vai falar o pastor, estou falando eu, mas não é só eu não, né? Quem é o problema da igreja? Eu, tu, nós, eles, né? Então, nosso desejo é sermos abençoados. Qual que é o nosso desejo? Se eu perguntar, quem quer ser abençoado? Deus quer te abençoar. Mas o propósito não é ser abençoado, o propósito é ser uma bênção. Quem quer ser bênção? Uhul! Opa! Se o propósito é maior que o desejo, logo devemos aplicar mais no propósito e não no desejo. Olhar mais para o propósito, dedicar mais ao propósito. Mas nós estamos vivendo um cristianismo que ensina buscar os desejos, aplicar nos desejos, investir nos desejos. Enquanto a Bíblia nos ensina um cristianismo de propósito. Mas como as pessoas, não é que gostam, né? Até às vezes a gente fala de maneira errada essa frase, fala, as pessoas gostam de ser enganadas. As pessoas não gostam de ser enganadas, mas como as pessoas têm facilidade para serem enganadas, para crer na mentira ou no engano. Como tem? Sabe, queridos, quem tem desejo aqui de cantar? Eu tenho muito desejo de cantar, mas eu não me arrisco, né? Mas eu tenho. Não está errado ter desejo de cantar. Você que canta aqui na frente, por exemplo, faz parte do Ministério do Louvor.
Não está errado, não. Não está errado, não. Ter o desejo de cantar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O propósito não é cantar, o propósito é adorar. Amém? O propósito não é cantar, gente, o propósito é adorar. Deus não está preocupado em levantar cantor. Deus não está buscando cantor. Nada disso. Deus está preocupado com adoradores. Adoração. Não sei, colocaram no Face o Bruno, da dupla Bruno e Marrone, cantando aquela música do Você é mais precioso que... Como chama aquele irmão gordinho? Anderson Freire. Aquela música linda, né? Linda a música, uma canção bíblica. Linda, linda. Mas o Bruno do Marrone cantando aquela música, mas o trem ficou feio. Ficou esquisito. Ficou muito esquisito. Sabe por quê? Porque o Bruno e Marrone são cantores. Ele é cantor. Como é que chama o irmão? Alexandre? Anderson Freire. Ele é adorador. Isso faz a diferença, queridos. Isso faz toda a diferença. Então o desejo é cantar, mas o propósito é adorar. É adoração. Amém? O desejo com os talentos. Quem tem talentos? Todos nós temos os nossos talentos. Todo mundo tem talento. Um ou outro, mas temos. Uns mais que outros. O desejo do talento, ou o desejo com os talentos, é conquistar. Mas sabe qual é o propósito dos talentos? Qual? Diga, servir. É bem diferente, não é? É bem diferente. O desejo de quem prega a palavra é ensinar. Mas o propósito da pregação da palavra é o quê? Passar vida. Eu não estou dizendo que o desejo seja pecado. Não, nem todo desejo é pecado. Mas estou dizendo que o propósito é maior do que o desejo. Estou dizendo que as nossas decisões não devem ser tomadas por desejo, mas sim pelo propósito. Não é o desejo que define as nossas decisões e a nossa posição, mas sim o propósito que define. Isso que é importante nós entendermos na nossa vida. Amém, meus irmãos? Será que nós teríamos uma música, Peixinho, para a gente cantar, que pudéssemos expressar algo semelhante? Pense aí, Vanessinha, vamos pensando. Cadê a equipe de louvor? Hoje, pode vir a equipe principal. Foram os irmãos que ministraram hoje, mas não tem problema não. Acho que vão ter mais facilidade, né, de pegar. Cadê o Wellington? Você está de bermuda, Wellington, mas não é pecado não, irmão. Pode vir. Pode vir, está liberado. Depois o irmão paga uma indulgência e é liberado do purgatório. Amém? Você pensou numa música? Você lembrou de alguma coisa? Esse menino é bom, né? Está vendo? É porque ele entendeu que o propósito é maior que o desejo. Né? Amém? Amém? Quem mais está faltando? Cadê um baterista? Vamos lá. Glória a Deus. Quero que nós cantemos então. Vamos ficar de pé, queridos, por um tempo, para nós adorarmos ao Senhor juntos aqui, cantarmos. Depois eu quero
orar, quero que oremos juntos como seres humanos carentes da graça e da glória de Deus, necessitados, porque se não for o Senhor, estaríamos todos perdidos. Ó Senhor da glória, aleluia, Jesus. O resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor. Vê se acha a letra aí, Tiago. Teu coração. Quando a música esmurece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Quão imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo, Senhor, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus.
Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Jesus. Oh, cantará lá na chorocondro do choro. Oh, fecha os seus olhos ainda. Quem sabe você tem alguma coisa para arrepender e confessar ao Senhor agora. Quem sabe qualquer desejo em qualquer área da vida tem atrapalhado você no verdadeiro propósito da tua existência. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Você está passando por aqui. Você não vai ficar para sempre aqui nesta terra e neste mundo. Em nome de Jesus, fale com Deus. Quando os instrumentos ministram ao Senhor, confesse, ore ao Senhor, peça perdão. Confesse o pecado da igreja brasileira, o orgulho da igreja brasileira, a vaidade da igreja brasileira. E não adianta acusar A ou B, é o corpo de Cristo, nós fazemos parte dele. Oh Deus, perdoa-nos como igreja, Senhor. Confessamos, ó Deus amado, que como corpo do Senhor, nesta nação, temos, ó Deus, priorizado o desejo ao propósito, Senhor. Oh Deus, restaura-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor. Oh Deus, se você se arrepende e quer confessar a Deus o arrependimento de que você tem priorizado o desejo em detrimento do propósito, vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos aqui em nome de Jesus. Oh Jesus, se você quiser voltar ao propósito que um dia você tanto priorizou e agora tem perdido, em nome de Jesus, não é para me agradar, não é para agradar qualquer pessoa, mas para ter um conserto, uma cura, uma restauração. Oh Jesus, a essência é o Senhor, a essência é o Senhor, oh Deus. Oh Deus, como
como igreja, como povo do Senhor, nos arrependemos, ó Deus, e te pedimos perdão, Pai. Oh Deus, nos prostramos diante da Tua face, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, oh Jesus, obrigado por Tua graça, por Teu amor, Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos dá uma outra chance, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá a segunda chance, ó Deus. Oh Jesus, Jesus, eis-nos aqui, Senhor, prostrados diante de Ti, cada um de nós. Te pedimos, Deus, o Teu renovo, Senhor, para cada uma destas vidas que veio aqui à frente, Senhor, agora, Pai. Ministro renovo, Espírito Santo. Ministro renovo, Espírito Santo, em cada uma, Senhor. Traga cura, restauração. Oh Deus, verdadeiro arrependimento e contrição para a Tua glória, Jesus. Oh Senhor da glória, aleluia, Jesus. Viver o Teu propósito. Oh Jesus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Jesus. Perdoa-nos, Jesus. Obrigado pelo Teu perdão, Senhor. Obrigado por Tua graça que nos basta. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh Deus, aleluia, Jesus. Oh Deus, obrigado, Senhor. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, em nome de Jesus.